Graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus na Epístola de Paulo a Timóteo. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo. Capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6. A partir do verso 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele mesmo tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio. Não temerei. Que me poderá fazer o homem? Também Filipenses, capítulo 4. Verso 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos na tua presença e diante da tua palavra. Nós nos colocamos na tua presença em nome de Jesus, para que através da tua palavra o Senhor possa nos lavar, o Senhor possa nos edificar, o Senhor possa nos exortar, o Senhor possa nos consolar. Nós sabemos que tu és o nosso auxílio, tu és a nossa torre forte, a nossa fortaleza, em quem nós depositamos a nossa confiança. Precisamos que mais uma vez o Senhor nos socorra, Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo e através da tua palavra bendita, que ela seja a água que lave as nossas vidas, possamos nos conformar a ela, possamos estar com o nosso pensamento aberto, elevando, Senhor, nosso pensamento à obediência do teu Filho. Nada podemos fazer sem ti. Nós pedimos o auxílio do teu Espírito Santo para esse momento. Em nome de Jesus. Irmãos, esses 3 textos, eles têm uma coisa muito importante em comum. Os 3 se referem a uma palavra chamada contentamento, satisfação.
E é sobre isso que nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos hoje. A bênção que é estar contente. A bênção que é o contentamento. Ou a bênção do contentamento. Isso vai de encontro a uma necessidade nossa, irmãos. Primeiro, gostaria de deixar bem claro que quando nós nos voltamos para a palavra de Deus e para buscar alguma coisa da parte do Senhor, seria muita presunção, irmão, da nossa parte, querer ministrar algum irmão ou irmã em particular. Nosso desejo é falar a palavra do Senhor, segundo o Senhor tem colocado no nosso coração. Amém? Também seria muita presunção da sua parte pensar que toda reunião da igreja gira em torno do seu umbigo. Amém? Como se os irmãos ficassem prestando atenção nas atitudes de um ou de outro para alguma coisa, para de alguma forma lançar indiretas numa reunião da igreja. A reunião da igreja é com temor e tremor diante de Deus. Se alguém fala a palavra, deve falar diante de Deus. E não para mandar recado para alguém. Amém, irmãos? Que os irmãos tenham bastante atenção sobre isso, porque há uma necessidade de, diante do Senhor, nós reconhecermos a palavra do Senhor. Fica difícil, né, irmãos? Porque todos conhecemos uns aos outros. Então é inevitável que muitas vezes nós vamos tocar na deficiência de alguém. Mas, se nós não formos fiel à palavra, nós então vamos ser fiel a agradar a homens. E a Bíblia diz que aquele que agrada a homens não pode ser servo de Deus. Nossa fidelidade tem que estar primeiramente a Cristo. Não é verdade? Então esse é o desejo do nosso coração. E o tema dessa noite vai ser esse, irmãos, a bênção do contentamento. E é isso que nós encontramos nessas 3 passagens, tanto de Timóteo capítulo 6, quanto de Hebreus 13 e também de Filipenses 4 a 11. Nós estamos diante de um mundo que está consumindo a energia das pessoas. De todas as formas, o mundo tem se tornado hostil a nós. E hostil a todos, irmãos. As pessoas, elas têm sido jogadas a buscar coisas para obterem sucesso. Elas têm sido levadas a buscarem pessoas que elogiam, que estimulam. Está na moda hoje aqueles vídeos de motivação, centrado em dizer que as pessoas precisam ser elogiadas, elas precisam ser afirmadas, precisam ser colocadas para cima para que possam alcançar seus objetivos. Então nós estamos, de certa forma, vendo uma enxurrada disso em todos os meios, até mesmo religiosos. Quando falamos de religiosos, podemos pensar, por exemplo, na teologia da prosperidade, que diz que o homem vai herdar o melhor dessa terra, que o homem vai ser próspero, que Deus tem prazer em dar tudo o que Ele pede e assim por diante. E nós estamos sendo influenciados por isso. Queira você ou não, nós estamos sendo. Porque o mundo tem nos levado a buscar muitas coisas. No mundo existem muitas vitrines, irmãos. E essas vitrines sempre atraem os nossos olhos. Talvez você seja um admirador de carros e você goste de ter um bom carro. E cada vez você vai ser levado a ter um carro melhor. Talvez você gostaria de ter uma boa casa e cada vez você vai ser levado a ter uma melhor casa. Você gosta de se vestir com boas roupas e o mundo está aí para te vender muitas coisas, muitas roupas. Às vezes o seu problema não é com roupas, mas em alguma dessas coisas, ou entre variadas coisas que o mundo tem oferecido, alguma delas tem chamado a nossa atenção. Seja o nosso entretenimento, seja a nossa alimentação, nosso consumismo. De alguma coisa, o diabo tem usado para nos distrair, para nos atrapalhar. Nós precisamos prestar atenção nisso, amém? Talvez uma mensagem como nossa,
hoje, ela vai de encontro e vai nos fazer repensar os nossos planos, avaliar de onde surgiram os nossos projetos, os nossos desejos, vai fazer cada um de nós repensar sobre a nossa vida. E isso é bom, amém, irmãos? Uma mensagem como a de hoje também vai ser taxada de conformista, vai ser taxada de uma teologia miseralista, provinda de alguém que não deseja crescer, que não deseja aprender, que não deseja ser sucedido, bem sucedido no mundo. Porque a verdade do texto é, a palavra de Deus está dizendo para nós sermos contentes com aquilo que nós temos. A palavra está dizendo para nós sermos satisfeitos com aquilo que o Senhor nos deu, com aquilo que temos em nossas mãos. E isso realmente, irmãos, é uma grande bênção. Não é verdade? Porque se nós avaliarmos toda a nossa miséria, toda a nossa dificuldade, está de alguma forma ligada com esse problema, que é a cobiça, que é desejar aquilo que não tem. E Provérbios capítulo 30 compara a cobiça como uma sanguessuga. E essa sanguessuga tem 2 filhas, Provérbios diz, dá e dá. E nós vamos ver, irmãos, que você pode ter o melhor carro que você consiga comprar com o seu dinheiro. Você sempre vai querer um outro. Você pode ter a melhor casa que o dinheiro possa comprar. Você sempre vai querer ter uma melhor. Tudo que você tem, você não está satisfeito. Você sempre quer mais. E isso é como uma fome insaciável. Nós precisamos ser libertados disso. Precisamos repensar se os nossos propósitos, os nossos objetivos, os nossos planos não provêm de uma insatisfação. Precisamos pensar se toda a ansiedade que está sobre nós não provém de nós não estarmos alegres com aquilo que Deus nos deu, não estarmos satisfeitos. Nós precisamos realmente aprender que a graça do Senhor nos basta. E quando Paulo recebeu essa resposta do Senhor, essa palavra basta, lá no capítulo 12 de 2 Coríntios, não significa chega, mas significa que é suficiente. A minha graça para ti é suficiente. Nada além da minha graça para ti é mais suficiente. Você precisa somente da minha graça. Precisa estar alegre com a minha graça. Então, quando nós falamos da bênção, que é o contentamento, nós vamos ver que isso vai de encontro e é totalmente contrário à cobiça humana, às ambições humanas. Talvez a maioria dos seus planos e a sua infelicidade esteja ligada à cobiça. E hoje, com um tema como esse, nós temos 2 atitudes a tomar, irmãos. Nós precisamos nos arrepender e precisamos olhar para as coisas que o Senhor colocou nas nossas mãos e nos alegrar. Amém? Você vai chegar na sua casa, que você maldizia, hoje vai dizer assim, que glória, eu tenho uma casa que o Senhor me deu. Você vai olhar para o seu marido e dizer, que bênção, o Senhor me concedeu ter um esposo, o Senhor me concedeu ter filhos. Você vai chegar no seu trabalho amanhã, que você tanto reclama, e vai dizer, que bênção, eu tenho um trabalho. O Senhor me deu a capacidade de fazer alguma coisa e com ela sustentar minha casa, minha família. Isso é uma glória, isso é uma bênção. Os irmãos estão entendendo, irmãos? O contentamento verdadeiramente é uma bênção. Contentai-vos com o que tens, porque eu disse. Foi isso que nós lemos lá em Hebreus, né? O que devemos fazer, irmãos? Contentar-nos com o que temos.
Vamos entrar um pouquinho no texto aqui de 1 Timóteo, capítulo 6. O que é o contentamento? Essa palavra, na época que foi escrito o Novo Testamento, era também usada pelos estoicos para descrever uma autossuficiência, independente das circunstâncias. Eles diziam que a pessoa devia ser satisfeita consigo mesma, independente do que acontecesse com ela. Sabemos que eles usavam essa palavra para atribuí-la a um conceito errado, porque buscavam a satisfação em si mesmos. Mas quando Paulo usou essa palavra contentamento, ele tem a ideia de que o cristão não necessita de coisas externas para estar contente. Ele necessita de Cristo, e Cristo é suficiente. Então, ao invés de Paulo usar como uma autossuficiência essa palavra, ele vai usá-la como uma Cristo-suficiência, que Cristo é suficiente. E isso ele já disse lá em 2 Coríntios capítulo 3, ele diz assim lá, que a nossa suficiência vem de Deus. Tudo o que precisamos vem de Deus. E é interessante porque a palavra grega traz a ideia de uma força infalível, de ser forte, de ser adequado. A palavra em si significa isso. Mas nós sabemos que essa força infalível, que nos faz sustentar toda e qualquer situação, é Cristo. Por isso que Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Entrando um pouquinho no contexto, explicando para os irmãos um pouco do contexto de 1 Timóteo, nós sabemos que o tema dessa epístola a Timóteo é a vida da igreja local, a doutrina da igreja e o dever da igreja. Por isso, lá no capítulo 3 dessa epístola, no verso 15, você vê Paulo dizendo assim, se eu tardar, saiba como andar na casa de Deus. Diz que essa casa de Deus é coluna e baluarte da verdade. Ela é coluna e firmamento da verdade. Então nós sabemos que essa epístola, ela é uma epístola de encorajamento a um jovem pregador, que talvez tivesse os seus 30 e poucos anos, que era doente, era envergonhado, frágil, e estava diante de uma situação de perseguição terrível. E quando nós nos deparamos no capítulo 1, já vemos o encorajamento de Paulo para com esse jovem. No capítulo 2, nós vemos a ordem de um culto público. No capítulo 3, nós vemos como deveria ser aqueles que governam na casa de Deus. Vemos a dificuldade com a apostasia, capítulo 4. E lá no capítulo 6, onde nós entramos agora, irmãos, nós vemos os problemas sociais e como nós devemos tratar com a nossa vida cotidiana, como a nossa vida no mundo. Por isso que o capítulo 6 começa assim, todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e da doutrina não sejam blasfemados. Então nós encontramos tanto doutrina cristã nessa epístola, chamada pastoral, como dever cristão. E é interessante porque quando nós lemos essa epístola, irmãos, ela usa muitas vezes esta palavra, piedade. Você vai encontrar ela no capítulo 6, verso 5, por exemplo. Que aqueles homens que tinham a mente pervertida e privados da verdade supunham que a piedade era fonte de lucro. Nós sabemos que na mente de Paulo, a piedade, como está lá no capítulo 3, verso 16, é a semelhança com Deus. Por isso que ele diz assim, grande é o mistério da piedade, 3,16. Deus manifesto em carne. Também sabemos que piedade, irmãos, é a devoção, o amor
uma vida piedosa é uma vida cristã comum, normal, uma vida que manifesta Cristo, manifesta Deus e faz com que os homens vejam a Deus através das nossas atitudes. Amém? E nós vemos que havia alguns homens aqui que tinham essa vida religiosa, essa vida cristã normal, como fonte de lucro. É isso que está escrito aí no verso 5. Alguns tinham a piedade como fonte de lucro. Ainda hoje muitos têm a piedade como fonte de lucro. Eles têm a aparência de religião, mas o intuito é a ganância. O intuito é receber algo. Os irmãos entendem? E Paulo, de alguma forma, toma essa ideia que eles usam da piedade como fonte de lucro para dizer assim no verso 6. De fato, grande fonte de lucro é o quê? A piedade. Paulo não contraria o conceito de piedade ser fonte de lucro. Ele diz que grande fonte de lucro é a piedade, com contentamento. Para esses homens, a vida cristã era uma maneira de receber bens físicos nesse mundo, de recompensa natural, de ser bem-sucedido. E Paulo pega esse conceito de que a piedade verdadeiramente é algo lucrativo, mas mostra que o verdadeiro lucro é o lucro espiritual. É o lucro que vem do Espírito, que vem do contentamento. Então nós podíamos dizer, irmãos, que a vida cristã rende altos dividendos, rende altas parcelas de lucro, mas apenas para aqueles que satisfazem com o que possuem, aqueles que estão satisfeitos com o que têm. Esses têm a piedade como grande fonte de lucro. Amém? Muitas vezes você pode ler esse texto que nós vemos aqui diante dos nossos olhos, pensando que é uma advertência para quem tem muito dinheiro. Que é uma advertência, ó, cuidado. Vocês que têm muito dinheiro, cuidado com ele. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas quando nós prestamos atenção a esse texto, nós vemos que nós temos dividido aqui duas classes de homens, ambos pobres. E como nós conhecemos o auditório que nós estamos aqui, né, irmãos? Sabemos que nenhum de nós é rico. Por isso sabemos que esse texto é para nós. Porque nós podemos ser pobres, contentes com o que nós temos, ou nós podemos ser pobres, cobiçosos, cheios de desejo de se tornar ricos. Então surge uma pergunta. Você quer se tornar rico, irmão? Você quer ser rico? Você já pensou que você quer ser sucedido, bem-sucedido? Você quer alcançar altos níveis diante da sociedade? Então esse texto é para você, é para mim. Também é para nós, se nós estamos contentes com o que nós temos. Então nesse texto nós temos essas duas categorias de pobres. Nós somos pobres, amém? Eu sei que hoje o mundo é dividido entre miseráveis, os que têm um pouco, classe média, classe alta, mas a Bíblia não faz tanta distinção assim. A Bíblia é mais simples. Ou você é pobre, ou você é rico. E como nós nos conhecemos aqui, sabemos que nós não nos enquadramos nos ricos desse mundo. Então, onde nós nos enquadramos? Nos pobres. Mas que tipo de pobre você é? O pobre que se contenta com o que tem? Ou o pobre que quer ficar rico? Então, quando nós entramos no verso 7, agora que nós sabemos que grande fonte de lucro é a piedade, grande fonte de lucro espiritual, não é? E como nós usufruímos desse lucro espiritual? Quando nós nos contentamos com o que o Senhor nos deu, com o que o Senhor nos dá. Então Paulo entra no verso 7 dizendo assim: porque nada temos trazido
para este mundo. Nem coisa alguma podemos levar dele. Como é que é, irmãos? Ajudando os irmãos, o verso 7 e o 8 vai falar dos pobres contentes. E o verso 9 e 10 vai falar dos pobres cobiçosos de serem bem-sucedidos. E como você sabe que não está falando para um rico? Porque lá no verso 17, Paulo vai exortar os ricos. Exorta os ricos do presente século. Aqui não são os ricos que estão recebendo exortação. São os pobres, cobiçosos, que desejam ficar ricos. E diz o verso 7, nada trazemos para esse mundo. E nada podemos levar dele. Isso enfatiza o fato do nascimento e da morte, e que isso tem em comum, irmãos. Que nada vamos trazer e nada iremos levar. Amém? Certa vez morreu uma mulher muito rica, estavam todos preocupados em saber para quem ia ficar a sua herança. Então um desavisado chegou no funeral e disse para o pastor, que entendia muito bem esse versículo, o que ela deixou? E ele respondeu para ela, para essa pessoa, ela deixou tudo. É isso que Paulo está querendo dizer aqui, irmãos. Que nós estamos num lapso de tempo entre o nosso nascimento e a nossa morte. E nós viemos para esse mundo sem nada. E nós sairemos desse mundo sem nada. Você está nesse intervalo de tempo. Amém? Já pensou sobre isso? Você está num pequeno intervalo de tempo. E o que você tem preparado, para quem será? O que eu tenho preparado, para quem será? Muito provavelmente, você pensa assim, para os meus filhos. Mas, segundo a Bíblia, provavelmente para o anticristo. Porque ele que vai tomar a riqueza daqueles que acumularam e não fizeram bom uso dela. E vai usar ela para ele, para o serviço dele. Então nós precisamos estar cientes que o contentamento vem de coisas, de verdades bíblicas como essa, irmãos. Nada trazemos para esse mundo. Você veio nu para esse mundo. Essas foram as palavras de Jó. Não é? Paulo está replicando as palavras de Jó. Então nós estamos num lapso de tempo curto. Quanto tempo é a sua vida? 60 anos? 70 anos? O que você tem feito com ela? Porque é curta. Você tem vivido contente com aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos? Tem valorizado aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos? Como é que você avalia isso na sua vida? Bom, você avalia olhando para si mesmo, no que você está gastando o seu tempo, no que você está gastando o seu recurso, se você está contente com as coisas que tem na sua mão, se você está ambicionando coisas, e quando essas coisas vêm à sua mão, já são outras coisas que você quer, você é insatisfeito, você não tem agrado por nada, você não dá graças por nada, você só reclama, significa que você não tem vivido uma vida de contentamento. E a informação que eu posso dar para vocês, irmãos, é que se você olhar para as pessoas desse mundo, você vai perceber que nada as satisfaz. Nada traz felicidade para elas. Nada traz contentamento. Se a pessoa, por exemplo, teve um sonho, ela tinha uma bicicleta de ter um carro de 10 mil, quando ela tiver aquele carro de 10 mil, ela vai querer um de 20. Quando ela tiver o de 20, ela vai querer um de 50. Quando ela tiver um de 50, ela vai querer um de 100. Quando ela tiver o de 100, ela vai estar de olho numa Ferrari. Quando ela tiver uma Ferrari, ela vai estar de olho num de 2 milhões. Quando ela tiver o de 2 milhões, ela ainda não vai estar satisfeita. É insaciável. Nós estamos trabalhando em prol de uma coisa que é insaciável. E quão logo nós aprendemos que devemos nos contentar com as coisas que o Senhor nos deu,
logo seremos felizes. Talvez você já saia daqui feliz. Não é verdade? Sem reclamar, sem murmurar. Dando graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele prometeu que nunca nos deixaria, jamais nos abandonaria. Não é, irmãos? Então, o que nós temos feito nesse pequeno lapso de tempo em que temos vivido? Como temos vivido a nossa vida? Nada temos trazido do mundo e nada podemos levar dele. E o verso 8 diz: o que é necessário para a sua felicidade? Nada além disso. O que você pode levantar sua voz diante de Deus e dizer assim: Senhor, não tenho. Senhor, preciso. O que é, irmãos? Verso 8. Tendo com que comer e com que se vestir, estejais. Será que nós vamos sair daqui felizes hoje, irmãos? Eu estou olhando para cada um de nós aqui, todos nós estamos bem vestidos, bonitos, não é? Nossos filhos estão vestidos. Provavelmente todos nós estamos de barriga cheia. Então vamos embora contentes. E vamos aprender a dar graças por tudo. E não reclamar de mais nada. Porque Ele tem nos sustentado. Nada tem nos faltado. Você tem o que comer e com o que vestir? Tem, irmão? Esteja contente. Senão você jamais vai experimentar a verdadeira felicidade. Pare de reclamar da vida. Pare de reclamar das coisas. Pare de reclamar das pessoas. Essa verdadeiramente é uma exortação. Sabe o que Jesus disse, irmãos, quando ele foi confrontado por um homem que queria fazer dele juiz sobre os outros, que queria que ele chegasse para o irmão e dissesse para o irmão dar a parte dele da herança. Ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Sabe o que Jesus disse para ele, irmãos? Quem me fez juiz sobre vós? Jesus disse assim: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Como é que é, irmão? A vida de um homem. Como você é medido hoje na nossa sociedade, irmãos? Pelos bens que você possui, pelo cargo que você possui, pelo carro que você tem, pela formação que você tem. E a Bíblia diz o quê? Que a vida do homem não consiste nisso. E logo depois ele diz, ele dá para esse homem aquele exemplo do homem que dizia para sua alma que ia colher, plantar, guardar em celeiros. Ia dizer para sua alma: agora minha alma, que tu tens muitos bens, descansa, come, bebe, regala-te. E a Bíblia diz que viria uma voz e diria: louco, hoje pedirão a tua alma. Para quem já tem preparado? E o que tu tens preparado, para quem será? Amém, irmãos? Como é uma bênção ter contentamento, irmãos. Como é uma bênção poder olhar para a esposa, para os filhos, para o carro, para a casa, para o trabalho e dar graças a Deus. E eu sei que realmente nós vamos ser taxados de um pensamento pobre, miserável, não é verdade? Que não projeta nada para a sua vida, não tem problema. Mais vale agradar o Senhor do que os homens. Porque o Senhor, quando quer abençoar alguém, irmãos, Ele abençoa. Ele vai dando as coisas nas mãos da pessoa. E se Ele quiser que ela tenha muitos bens, Ele vai dar esses muitos bens para ela. Mas ela não precisa ficar correndo atrás disso. Ela não precisa ficar gastando a sua energia com isso. Aos seus amados Ele dá enquanto eles dormem, a Bíblia diz. Isso é uma graça de Deus, irmãos. É poder descansar tranquilo, seguro.
Não é verdade? É poder olhar com outros olhos para as coisas que nós temos. Ter olhos simples, agradecidos, não é? Ter olhos bons. Não caiamos no erro que nós vamos entrar agora. Ora, verso 9. Os que querem ficar ricos. Aí eu chamo a sua atenção, irmão. Você quer ser bem-sucedido? Você quer ficar rico? Você quer ter muito dinheiro? É uma pergunta. Você levanta com que motivação para o seu dia? Para conquistar. Para arrasar. Para um dia chegar a estar por cima da carne seca, como dizem. É assim? Ora, os que querem ficar ricos, o que acontece com eles, irmãos? Os cobiçosos, aqueles que amam o dinheiro e querem enriquecer. O que acontece com eles? Os pobres, que podem se dizer invejosos. Eu vou ler uma passagem de Eclesiastes, capítulo 5. Deixe marcado aí, Timóteo. Vou citar outras, mas eu gostaria de ler essa. Nem fazer muitos comentários sobre, somente lê-la. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10, diz assim, irmãos: quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Quem ama o dinheiro, o quê? Será que ele não se farta, irmãos? De que fartura será que o escritor está falando aqui? Será que ele não usufrui daquilo que ele tem? Usufrui. Mas ele é insaciável. Não há o que sacie o coração dele. Quem botou o coração dele nessas coisas, delas jamais se farta. Os irmãos podem voltar algumas folhas também lá no Provérbios, capítulo 30. Um grande sábio, chamado Agur, nos primeiros versículos ele fala que a sua sabedoria perto do Deus que ele conheceu é uma estupidez. Ele é um estúpido perto da sabedoria de Deus. E no verso 7, capítulo 30 de Provérbios, ou seja, ele é um homem humilde, irmãos. Ele diz assim, verso 8, afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que for necessário. Para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o teu nome. Sabe o que é interessante, irmãos? É nesse provérbio que você encontra no verso 15 estas palavras. A sanguessuga tem 2 filhas. Dá. A cobiça, ela não tem limites. Os irmãos entendem, irmãos? Provérbios 28, 20 diz assim: o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que apressa a enriquecer-se não passará sem castigo. Nós precisamos guardar esses conselhos, amém? Guardar o conselho de Jesus que disse que o homem não é medido pela quantidade de bens que ele possui. Você pode ser tão pobre, que a única coisa que você tenha seja dinheiro. 28, 20, o último que eu falei, de Provérbios.
Jesus é 12:15 de Lucas, que é o mesmo texto que fala: louco, hoje pedirão a tua alma. E aqueles que querem ficar ricos, o que acontece com eles, irmãos? Voltando lá em Timóteo, capítulo 6, caem em tentação e cilada. Aí você vai começar a sentir, exercer na sua vida aquilo que fala lá em Timóteo, aliás, Tiago, capítulo 1, que aquele que é tentado pela própria cobiça. Esta o engana e o atrai. E diz que a cobiça, tendo dado a luz, tendo gerado da luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. No que mais eles caem, irmãos? Em ciladas, armadilhas, laços. Quando você ambiciona riquezas, você é uma presa fácil do diabo. E através dos mecanismos desse mundo, ele vai armando laços para a sua vida. E por causa da sua cobiça, você cai no laço do diabo. Não tenha dúvida de quem arma esses laços é o próprio diabo. E as pessoas muitas vezes pensam que aquilo que tem sido bênção para elas tem sido vindo da parte de Deus. Mas existem algumas características das coisas que vêm da parte de Deus, irmãos. E as que vêm da parte de Deus nos trazem contentamento, alegria, satisfação, realidade espiritual, riqueza que com o dinheiro desse mundo nós não podemos comprar. Os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas. São levados ao materialismo e, consequentemente, ao relaxamento moral. Porque essa é a consequência da idolatria. A prostituição, a impureza, a falta de limites, seja em qualquer área. Os que querem ficar ricos não estão preocupados se vão passar por cima de alguém, não estão preocupados se alguém vai morrer, não estão preocupados com nada disso. Eles querem alcançar os seus objetivos a qualquer custo, seja por qualquer preço, passando por cima de qualquer pessoa. Não é assim que nós vemos em muitas empresas? Tentando um devorar o cargo do outro, tentando um estar sob o lugar do outro. Muitos cristãos, irmãos, pensando que os fins justificam os meios, que o objetivo deles é para um bem melhor, então tanto faz o que eles façam para alcançar seus objetivos. Eles estão tropeçando e caindo no laço de Satanás. E depois, só uma grande obra e pela misericórdia do Senhor pode escapar desse laço. E diz também o verso 9, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas. Todos os irmãos sabem que concupiscência significa um desejo desenfreado, uma paixão. A própria cobiça já é um desejo desenfreado. Mas é como se essa cobiça levasse a mais, e a outros desejos, e a outros tipos de desejos. Por que usa-se a palavra insensata aqui, irmãos? Porque você começa a tropeçar em coisas que não podem ser defendidas racionalmente, logicamente. Você começa a tomar caminhos que a lógica e o raciocínio cristão normal jamais tomaria. Você ultrapassa os limites da razão. Você é inconsequente, não tem senso nas suas atitudes. As suas paixões levaram às coisas insensatas, perjúrias,
perniciosas. É um processo terrível, não é verdade, irmãos? E a palavra diz assim, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. A palavra ruína aqui significa a ruína nesse tempo presente. Destruição, doença, morte. Não é assim que acontece, irmãos? A pessoa quer ganhar muito dinheiro e depois gasta todo ele com a sua saúde. Ela descarrega sobre o seu corpo toda essa carga negativa da sua ansiedade, que destrói o seu físico, que destrói a sua vida. Não há paz para alguém que é assim. Não há paz para quem quer ser rico, irmãos. Não há paz para quem quer sempre estar suprindo a sua cobiça. Uma coisa ela alcança e agora já não é mais suficiente. Outra coisa ela alcança e não é suficiente. Cada vez a ansiedade vai tomando conta do coração dela, levando ela à ruína, levando ela à perdição. E é forte essa palavra perdição. É como se um aprisionamento do espírito do homem. Tão prejudicial que pode lançar a pessoa no inferno. Porque essa palavra significa exatamente isso. A destruição total no inferno. E tudo isso por causa do que, irmãos? Do amor ao dinheiro. Por isso que no verso 10 diz, porque o amor ao dinheiro. Nós precisamos ser claros aqui. Não é o dinheiro. Muitas pessoas dizem assim, o dinheiro é a raiz de todos os males. Duas coisas precisam estar esclarecidas, não estão descritas nesse versículo. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. E outra é que não é só o amor ao dinheiro que é a raiz. Existem outras raízes. Ele é uma das raízes. E muitos males são consequências do amor a ele. Muitos, inumeráveis males. É só nós pensarmos um pouco, irmãos. Prostituição, adultério, ansiedade, que mais? Insatisfação. Então, o amor ao dinheiro é o quê? É a raiz. Você pode dizer assim, pode escrever na sua Bíblia, é uma das raízes de todos os males. Se dissesse para você que ela é a única raiz, estaria assim, o amor ao dinheiro é a raiz. Mas aí não tem artigo nem na sua tradução, provavelmente, nem no original. O que descreve que é uma das raízes de todos os males. Será que Paulo está falando também do amor de ter a carteira cheia de notas? O que os irmãos acham? Você gosta de olhar para as notas de 100? Simples assim. Será que é isso, irmão? Eu gosto tanto daquela nota da cor azul, que tem um peixinho. Ela é tão bonita. Será que Paulo está falando isso, irmãos? Será que Paulo não está replicando as palavras de Jesus? Que diz que nós ou servimos a Deus, ou servimos às riquezas? É interessante, irmão, sabe o quê? Existe um escritor do passado que diz que o ouro é como a água do mar. Quanto mais se bebe dela, mais sede se tem. Por isso, ou você serve a Deus, ou você serve o dinheiro. Não pode servir a Deus e o dinheiro. É impossível. E graças a Deus por isso, não é verdade? Graças a Deus do Evangelho ser tão radical assim. Porque o Senhor nos chamou para uma vida de peregrinação nessa terra. Chegamos a ela nu, vamos sair dela nu. O que temos no meio, nesse lapso de tempo, não importa. Você não é medido por o que você tem.
Se Deus quiser te dar muito, amém. Se Ele te der só o que comer e o que vestir, esteja contente. E todos nós aqui temos muito mais do que comer e vestir. Então deveríamos estar contentes. Amém? Deveríamos estar olhando para as pessoas e vendo assim, nossa, como o Senhor me deu coisas maravilhosas, preciosas. Eu não preciso gastar meu tempo, minhas energias com isso. Irmão, você está falando que eu não preciso mais trabalhar? Não. Irmão, você está falando que eu não preciso ter projetos? Não. Você pode ter seus projetos, mas eles não podem ser seus senhores. O seu trabalho também não pode ser seu senhor. O seu estudo não pode ser seu senhor. Pedro diz isso claramente lá na sua segunda epístola. Os irmãos não precisam abrir. Só vou citar o texto e vou citar o versículo, depois os irmãos podem conferir em casa. É o versículo 19 do capítulo 2 de 2 de Pedro, e nos diz assim: aquele que é vencido se torna escravo do que o venceu. Isto é um princípio bíblico, irmãos. Você pode aplicar para qualquer coisa comum da sua vida. Você quer ver se ela é prejudicial a você? Descubra se você foi vencido por ela. Como eu vou saber se eu fui vencido por ela? Simples. Você se ocupa muito com ela, porque ela te venceu. E aquele que é vencido se torna escravo do que o venceu. Isso é um princípio bíblico, imutável. Se o nosso lazer nos vence, somos escravos dele. Se o nosso trabalho nos vence em que sentido, irmão? É onde nós nos ocupamos totalmente. Onde nós desgastamos todo o nosso tempo e nossa energia. E agora nós somos escravos dele. E o Senhor nos chamou para sermos livres, estarmos contentes, levantar cedo e dar graças e dizer: Senhor, obrigado. Veja só o que eu tenho. Não é, irmãos? Nós temos muita coisa, irmãos. Nós nem imaginamos, né? Precisamos fazer uma contagem daquilo que o Senhor já confiou nas nossas mãos. Temos sofrido em vão. E qual é a consequência, segundo esse texto, desse amor? A consequência, irmãos, está no verso 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé. Que terrível, né, irmãos? Se perderam da verdade. Se desviaram do propósito eterno. Já não caminham mais naquilo que Deus os chamou. Eles se perderam por causa da sua cobiça, da busca desenfreada por riquezas, por satisfação pessoal, seja ela de que nível for. E também se atormentaram com muitas dores. Terrível, né, irmãos? A ideia é: se transpassaram com muitos espinhos, com espinhos dolorosos, se açoitaram com muitos espinhos. Quais são eles, irmãos? Preocupações, remorsos, angústias, o desprezo da consciência. As pessoas têm perdido a vida sim ou não, irmãos? Com que você tem gastado a sua energia? Com as suas preocupações, com as suas contas? Isso tem te trazido angústias. Com as coisas que você errou financeiramente, agora você está cheio de remorso. Oh, que coisa! Errei novamente. Não deveria ter feito isso. Gostaria de saber se você vai conseguir ganhar 1 milímetro no curso da sua vida, se preocupando com isso. Alguns dizem que o dia de amanhã é o diabo, porque basta cada dia o seu mal.
E se pensar no dia de amanhã é maligno. É isso que Jesus queria dizer. Se preocupar significa ocupar-se de antemão com o dia de amanhã. Isto é maligno. Basta cada dia o seu mal. Por isso nós nos flagelamos com muitas coisas. Não é verdade, irmãos? Se nós entendermos o que nós estamos lendo aqui, nós vamos nos ocupar só com essa passagem hoje. Nós vamos sair daqui aliviados, arrependidos e aliviados. Porque nós nos conhecemos todos aqui, irmãos, sabemos que todos temos o que comer, todos temos o que vestir, todos temos nós aqui a nossa casinha, não é? O nosso abrigo. Podemos até abrigar outros. Todos temos nossas roupinhas que nos aquecem no inverno, não é? Tem te faltado isso? Penso que não, né, irmãos? Houve um homem chamado Jay, um financista americano do século XIX, que em sua morte, não tendo sido pranteado por ninguém, e tendo deixado a quantia de $100 milhões, disse no seu último suspiro: sou o diabo mais miserável desse mundo. Quanto ele deixou, irmãos? Tudo. Não levou nada. E não tinha ninguém para chorar no seu velório. E diz, não tendo ninguém pranteado por ele, e tendo deixado $100 milhões, disse, sou o diabo mais miserável desse mundo. Essa passagem, irmãos, e o teor dessa passagem, sem dúvida, vai parecer que vai explodir o coração de alguém que, por exemplo, está buscando em Deus bênçãos materiais. Vai ser cheio de críticas uma passagem como essa aqui. Porque ela prega o contentamento e mostra a cobiça que move o mundo. Move o comércio, move as religiões, e não há como harmonizar a realidade atual com essa passagem. Não tem. Pode tentar. Então nós, quando lemos essa passagem, entendemos a verdade, vamos ser acusados, se nós dissermos isso. Por isso que eu falei no começo. Nós vamos ser acusados de encorajar os pobres a aceitarem a pobreza. Não é? Nós vamos ser acusados de um espírito de miséria. Porque que mal há em prosperar? Não é assim, irmãos? Não tem problema nenhum em prosperar. Você vai encorajar um pobre a viver uma vida miserável? Bom, nós estamos vendo que esse texto está acima da linha da miséria, não é, irmãos? As pessoas daqui desse texto têm o que comer e o que vestir. Não é verdade? Também nós estamos falando aqui sobre esse texto que Deus, se quiser abençoar a sua vida e te dar muitas coisas às mãos, será para um propósito definido que Ele tem de antemão para o uso desse recurso. E que Deus te abençoe. E que tu seja próspero como é próspera a sua alma. Não é? Mas existem pessoas que realmente não têm nenhuma prosperidade espiritual. E têm muita prosperidade material. Estão desgastando a sua vida nessa cobiça. E talvez nós sejamos alguns dentre esses que temos perdido tempo correndo atrás da máquina. E o Senhor disse, contentai-vos com o que tem. Amém? Seja feliz com o que você tem. Seja feliz com o que Deus te confiou às mãos. Primeiro, o problema aqui não é a miséria. Amém? Paulo refere-se ao estilo de vida simples, que é perfeitamente compatível com a dignidade humana. Não é verdade, irmãos? E também não é um estímulo a se conformar com a injustiça. Quando você vê alguém sendo escalpelado, roubado, isso não é um estímulo. Você chega lá para o irmão que está sendo roubado, está sendo usurpado e diz, contentai-vos com o que tens. Jesus disse, seja contente com isso.
Não, nós amamos a justiça. Amém, irmãos? Nós somos daqueles que amamos a justiça. Nós oramos por um reino de justiça que virá. Nós não nos agradamos com a injustiça alheia, com o mau uso dos recursos, o prejuízo para pessoas e até para os irmãos. Nós não somos destes que queremos que fiquem pobres para que outros sejam ricos. Não, irmãos. Nós estamos falando de ser contentes, estar felizes em Deus e abertos para tudo que Deus pode nos dar. E não sendo escravos de nada. Os irmãos entendem, irmãos? Sabe, você poder respirar aliviado, você poder tomar suas decisões com tranquilidade diante de Deus, sabendo que o Senhor tem governado a sua vida, não andando ansioso por nada nessa vida. Que alegria, irmãos. Eu penso que alguém assim consegue respirar fundo, já não há nenhuma rigidez nos seus músculos, ele não tem tensão, está relaxado, está tranquilo, está feliz, porque para ele a piedade é grande fonte de lucro. Ele já aprendeu que tem a Cristo e tem tudo, e que foi abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Amém, irmãos? Que nós possamos então, teria muito para dizer ainda, mas vamos ficar por aqui. Nós possamos então fazer algumas perguntas para nós mesmos. O que nós precisamos para ser felizes? Pergunte para você mesmo isso. O que você precisa para ser feliz? E a Bíblia vai responder para você. Você já tem. O que você precisa para ser feliz, irmão? Você já tem? Sim ou não? Você já tem. Onde está o seu contentamento? O que te faz feliz? Onde está a sua satisfação? Onde está? Está nas coisas dessa vida ou está em Deus? Onde está a sua satisfação? O que te faz sorrir? O que te faz feliz? O que faz abrir um sorriso no seu rosto? É Deus? E nos leva diante de uma decisão. Ou o Senhor, ou a nossa cobiça. Ou o Senhor, ou a riqueza. Não é? Por isso que essa passagem não é para nenhum rico, mas é para nós. Que muitas vezes queremos ser ricos. E nunca estamos satisfeitos. E então nós podemos hoje sair daqui aliviados, respirar fundo e dizer assim: Senhor, que bênção é o contentamento. Que graça é estar contente. Por isso que Paulo disse, não digo isso por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, isso é moral, emocional, como ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tem experiência. Ele diz tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então o Senhor é a nossa alegria, irmãos, a nossa força. O que nós vamos experimentar? Satisfação em Deus. Onde você encontra isso? No Antigo Testamento, por exemplo. O Senhor diz para os levitas que eles não receberiam herança nenhuma na terra. O Senhor seria a sua porção. Quem seria a sua herança? Quem é a nossa herança, irmãos? Você quer uma herança maior que essa?
Você vai trocar essa herança pelo lapso de tempo que você está vivendo aqui? Por uma porta da sua casa? Por uma janela? Por uma TV nova? Por um carro novo? Por uma casa? Por qualquer coisa dessa vida? Por uma tonelada de ouro? Você vai trocar ele por isso? E quando o ouro acabar? E quando alguém pedir a sua alma? Para que você preparou tudo isso? Então o contentamento, irmãos, precisamos decidir. Traz satisfação em Deus. Traz alegria em Deus. E essa alegria é a nossa força motriz, irmãos. Por isso em 4:4 de Filipenses, Paulo diz, alegrai-vos no Senhor. Ele dá uma ordem. Outra vez digo, alegrai-vos. A nossa alegria é ultra circunstancial, não depende de circunstância, é cristocêntrica e é uma ordem. Quem se contenta com o que tem está feliz. Amém, irmãos? Alegre. Sabe o que nos traz também, irmãos? E talvez está faltado na sua vida? A satisfação em Deus, o contentamento, nos leva à partilha. A cobiça impede a contribuição. Sabe por quê? Porque o seu salário nunca é suficiente. E segundo um velhinho de 104 anos, ele diz que se o seu salário nunca é suficiente para ajudar alguém, o seu estilo de vida não condiz com o estilo de vida cristão. Porque o Senhor, caso você esteja trabalhando, o deu recursos para te sustentar e ajudar alguém. E o contentamento levará você à partilha, a contribuir. Porque você está contente. O dinheiro que você tinha para comprar aquela super coisa que você queria podia ser usado para ajudar alguém. Mas como você viu e aquilo não te satisfez, precisa ser outro e outro e outro e outro, está te faltando recurso. Não é assim? Para suprir a sua cobiça, tem te faltado recurso. E porque você não é contente, você não tem para partilhar. E o pior, irmãos, às vezes o Senhor vai nos ensinar nos dando falta. Porque Ele ensina. Ignorante é aquele que pensa que o Senhor não ensina os seus filhos. Aliás, a Bíblia diz que se nós estamos sem correção, da qual todos os filhos são participantes, já não somos filhos, somos bastardos. Porque o Senhor disciplina aqueles quem ama e açoita aqueles que Ele traz como filho. E não menosprezeis quando pelo Senhor fores açoitado, a Bíblia diz. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 4. O que mais traz a generosidade, aliás, o contentamento, ações de graças por tudo. Não é, irmãos? Você vai pensar assim a partir de hoje. Aconteceu um grande problema. Aí você vai medir assim. Tenho com o que comer e com o que vestir? Tenho. Senhor, eu te dou graças por isso. Amém, irmãos? Não é assim? Ações de graças por tudo. Não sei o que parece para vocês, irmão. A conclusão que eu chego disso é o seguinte. Nós teremos uma vida leve. Amém? Nós teremos uma vida, o que eu estou falando aqui? Espiritualmente leve. Sem angústias. Quando eu falo angústias, não aflições externas. Angústias interiores. Angústias de alma terríveis. Provenientes de preocupações mundanas. Que não levam a lugar nenhum. Nós não teremos isso. Nós não nos preocuparemos com as nossas contas. Vamos trabalhar, sim. Vamos buscar em Deus. Vamos pedir pelo pão de cada dia, não há problema nenhum. Mas nós vamos estar em paz.
Amém, irmãos? Vamos olhar para as nossas esposas e estar em paz. Vamos olhar para a nossa casa e dizer, Senhor, que maravilhosa casa que o Senhor me deu. Que família maravilhosa que o Senhor me deu. Isso não é paz, irmãos? Isso é a paz que, sem dúvida nenhuma, excede todo o entendimento. E é uma paz necessária, irmãos. Tem pessoas que são escravas da sua casa. Tem pessoas que são escravas do seu trabalho. Tem pessoas que são escravas do seu lazer. Tem pessoas que são escravas de um carro, de um bem. São escravas de comprar roupas. São escravas de ter que sair para comer. São escravas de qualquer coisa, irmãos. Quando cai uma caneta no chão, acabou a paz dela. É como se o mundo tivesse acabado com aquela caneta que cai no chão. O diabo encheu a mente dessas pessoas de fortalezas. E só o Senhor pode nos livrar dessas fortalezas. Porque é tão simples viver contente. E nós temos tudo o que precisamos para viver contente. Então nós precisamos lembrar de 12:9 de 2 Coríntios. A minha graça te basta. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé? A minha graça é suficiente. Nem é tão difícil assim aturar o irmão. Não é? Um irmão chato assim que nem eu. Nem é tão difícil assim. Na graça de Deus é tão fácil, né, irmão? Não é? Nem é tão difícil assim a sua vida, não é verdade? Seja sincero. Você mora bem? Você dorme bem? Sim? Você tem um teto? Você tem calçados? Não é difícil ser feliz. Aliás, irmãos, a gente sempre tem notado que o Evangelho é a coisa mais simples. E quando o homem caiu, ele complicou tudo. Entrou toda a complexidade para uma satisfação que não é mais em Deus. Precisa se embriagar para se satisfazer. Ele precisa ter dinheiro para ser feliz. Ele precisa ouvir boa música para se satisfazer por um tempinho. Precisa ter um bom carro. É como se ele comesse aquele carro e a cobiça dele dissesse assim, mais, mais, mais. O Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Senhor, nós te damos graças por esta noite. Nós sabemos, Senhor, que tudo o Senhor tem provido para o nosso bem. Tudo o Senhor tem cooperado para que nós estejamos aqui felizes, contentes. Queremos nos encomendar na Tua palavra, Senhor, que diz que era para nós nos contentarmos com o que temos. Porque o Senhor disse, de maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei. E afirmamos confiadamente nessa noite que o Senhor é o nosso auxílio. Não temeremos. Não há nada que nos possa fazer o homem, Senhor. Não há nada que essa vida possa fazer que seja maior do que Tu. Sabemos que o Senhor é a base do nosso contentamento. Por isso, quando o escritor diz, contentai-vos, o escritor usa esse texto, Senhor. O Senhor não nos abandonaria. Que o Senhor seria o nosso auxílio. Então nós nos confiamos à Tua palavra, nos confiamos ao Teu nome, como os Teus filhos que somos, Senhor. E te pedimos que o Senhor nos ajude a ser contentes. Nos ajude, Senhor. Nós te pedimos isso em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Amém.